Quem aqui você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Essa foi uma das primeiras palavras que eu ouvi, sabia? Isso foi uma das primeiras coisas que me fizeram ter um contato com a fé. Felipe, Deus tem um plano para a sua vida. Eu acho que todo mundo já ouviu isso em alguma parte da sua jornada. Agora, então, por que muitas vezes isso não acontece? Porque tem gente que Deus tem um plano para ela, mas ela está doente. Deus tem um plano para ela, mas ela está com dívida até o pescoço. Deus tem um plano para ela, mas dentro de casa ela não tem paz. Que plano de Deus é esse? Que só acontece coisa ruim. Hoje eu quero falar disso aqui, ó. Os planos de Deus. E eu vou te mostrar que os planos dele são maiores do que os nossos. Eu vou falar de um homem hoje que tinha uma enfermidade que não tinha cura. O nome dele é Naamã. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Mas eu quero te mostrar um outro lado hoje da história de Naamã. O plano dele e o plano de Deus para a vida dele. Para você ter ideia, Naamã veio antes de Jesus. Naamã está lá no Velho Testamento. Jesus está lá no Novo Testamento. Mas até Jesus falou sobre Naamã. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27, Jesus falou assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão quem? Naamã, o Ciro. Tinha tanta gente doente, tanta gente leprosa, mas por que só aconteceu com Naamã? Porque Naamã foi onde os outros não foram. Naamã desceu onde os outros não desceram. Naamã obedeceu o que os outros não obedeceram. Aí começa a história dele dizendo: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Era o problema dele. Ele não tinha dificuldade em enfrentar batalhas, mas ele tinha uma lepra. Ele era uma pessoa de confiança, mas ele tinha uma lepra. Ele era uma pessoa que saía do seu lugar, da sua cidade, enfrentava o exército inimigo, voltava vitorioso, mas no seu lado pessoal tinha uma frustração. Quando a roupa, quando a veste era tirada, tinha uma coisa ali que o incomodava: lepra, doença. Por isso que eu te digo, a pessoa pode vencer de um lado, não consegue cobrir a derrota que ela tem do outro. Tem gente que tem problema dentro de casa, ela mete a cara no trabalho: não, eu vou trabalhar mais, que pelo menos eu esqueço os problemas de casa. Não adianta. Sucesso de um lado não cobre fracasso. Tem jeito. Eu não tenho saúde, mas pelo menos minha vida financeira está decolando. Ou eu não tenho nada de vida financeira, mas pelo menos eu tenho saúde. Não resolve. Se tem uma lepra ali, vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que encarar essa lepra. Você pode até cobrir ela durante o dia, você pode até esconder ela durante o dia, mas vai chegar uma hora que você vai ter que se despir. Pode até esconder dos outros, mas você não esconde de você mesmo. Você sabe que tem alguma coisa errada ali. Só para dar contexto para você entender, a moça que trabalhava na casa dele falou: lá na minha terra tem um profeta, que se você for até ele, você vai ser curado dessa enfermidade. E ele viajou 160 quilômetros mais ou menos, para encontrar Eliseu. E o que ele esperava? Que Eliseu o recebesse, colocasse a mão sobre ele, fizesse uma oração, ajudasse ele a ficar livre daquela enfermidade. Expectativa. Só que chegando na cidade, Eliseu nem foi conversar com ele. Aí diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás o quê? Só isso.
nem olhou para ele. É como você vai na casa de uma pessoa e a pessoa não te atende, manda recado na porta dizendo: vai e mergulha naquele rio ali 7 vezes. Ele saiu de lá indignado, porque ele tinha um plano, ele já tinha uma coisa definida na sua cabeça, mas quando ele chegou lá não aconteceu nada daquilo. Agora entenda, você tem seus planos, eu tenho os meus. Nós precisamos alinhar os nossos planos com os planos. Pegou suas coisas e está indo embora. De repente um dos seus disse assim: ei, faz o que ele está te falando. O que custa? Ainda que ele não veio, não conversou com você, não orou por você, não se apresentou a você, mas se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você faria. Agora uma coisa tão simples você não faz. Mas essa coisa simples envolvia descer. Naamã era herói de guerra, ele estava acostumado a ser bem tratado, ele estava acostumado a todo mundo estender um tapete para ele pisar, e chega alguém e diz assim: desce, desce, abaixa, sai do salto, mergulha no rio que você julga ser sujo, porque Naamã falou: tem outros rios que são mais limpos, desce nesse. Porque com Deus é assim, gente. Para a gente alcançar de Deus o que a gente precisa, a gente tem que descer. Aí fora, todo mundo diz: levanta a cabeça, anda de cabeça erguida. Com Deus não é isso não, com Deus é assim, ó, é com humildade. Quando você desce com Deus, na verdade você está subindo. Não adianta, ninguém vai ser salvo sem primeiro se arrepender, descer, se humilhar. Aí terminando fala: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ele queria que Eliseu passasse a mão onde estava ferido. Fica curado aí agora. E Eliseu nem lá foi. Não é de se indignar? É. Mas se você não alinhar sua vontade com a vontade de quem? Você não vai ser curado. Aí continuando diz: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu. Tem que descer, gente, senão sua vida nunca vai subir. Tem que descer. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce, desce depressa. E agora Naamã, a mesma coisa, desce. E desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E como que ele ficou? Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses. Termina você. É agora que eu quero que você preste atenção, porque agora vem o significado de tudo que a gente está falando aqui. Esses são os dois lados e os dois mundos, os planos de Deus e os planos de Naamã. Veja que não está bem ajustado, vê que não está alinhado as duas coisas, porque a gente vai primeiro para o plano de Naamã. Qual era? O plano de Naamã era ser recebido pelo profeta, ser curado por imposição de quê? De mãos.
Ele vai vir aqui, passar a mão na lepra, e a lepra vai desaparecer. Mas veja o plano de Deus: que Naamã não fosse somente curado, mas, pode falar, ao descer, Eliseu poderia passar a mão onde a lepra estava, e a lepra fazer isso aqui, ó. Mas seria só uma cura. O que aconteceu com esse homem foi além de desaparecer uma ferida do corpo. Esse homem, quando foi curado, ele sai do Jordão, ele volta a Eliseu e diz: verdadeiramente tem Deus em Israel. Eu estou voltando para a minha terra, mas nunca mais eu sirvo a outro Deus, senão o Deus que eu encontrei aqui. Se essa luta que você está enfrentando não for suficiente para você encontrar Deus, então não valeu de nada essa luta. Quando Deus opera na vida do ser humano, não é só para que aconteça um milagre ali, não. É para que aquela pessoa tenha uma experiência verdadeira com Deus. Naamã não era sujo só no corpo, não, gente. Naamã era sujo no ego, no caráter. Naamã era sujo no seu interior. Mas quando ele saiu do Jordão, não foi só seu corpo que foi curado, sua alma. Ali ficou alinhado a vontade dele com a vontade de quem? Sabe quando você alinha sua vontade com a vontade de Deus, seu plano com o plano de Deus? Quando você desce, quando você diz: eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito, eu quero que agora seja do jeito de Deus. É aquilo ali que tem que acontecer. Tem que ficar bem o quê? Pode falar, gente. Tem que ficar bem alinhado. Aquele homem não voltou para casa curado só no corpo, ele voltou curado da alma. E uma coisa eu te digo: o plano de Deus é maior do que o nosso. Deus sempre vai fazer melhor do que a gente tem buscado. Agora tem um detalhe: tem que ter espaço para ele fazer. Se esse homem tivesse voltado cheio do seu ego, do seu orgulho, dizendo: por que ele não me recebeu? Quem ele pensa que é para mandar recado para mim? Mas quando alguém falou para ele assim: desce. Se ele tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, você teria feito. Faz, desce. E ele desceu. Ele já saiu dali diferente. O que você quer? Viver os seus planos ou viver o plano de Deus? Eu vou te dizer uma coisa: esse homem era casado, Naamã. A esposa, quando ele chegou em casa, não recebeu o mesmo homem, recebeu um homem novo. Deus não quer te dar um casamento novo, uma saúde nova, um financeiro novo apenas. Ele quer que você seja uma nova pessoa. Mas descer não é fácil não, pessoal. A parte mais difícil é a parte do descer. É onde a pessoa diz assim: eu estou lutando tanto e eu quero do meu jeito, mas eu estou disposto agora a deixar meu jeito para que seja feito do jeito de Deus. Abre mão e fala para Deus: do jeito que o Senhor quiser é o que eu quero. Alinhe seus planos com os planos de Deus. Por isso que você está cheio de ansiedade. Você quer no seu tempo, você quer na sua hora, você quer no seu formato, e não vai ser no nosso formato, nem no nosso tempo. O jeito de Deus fazer é diferente. Desce, deixa na mão dele. Se você viver o plano dele, você vai ver a obra que ele vai fazer na sua vida.